Fala galera do canal MMA Camp, eu sou Beth Correia, lutadora do UFC peso galo. Vou falar um pouquinho da minha história, como eu comecei, matar a curiosidade de vocês, né, para me conhecer um pouco mais, já que você sempre me vê lá no octógono e não sabe como que passa uma lutadora, principalmente a lutadora mulher, que agora chegamos para ficar, né? Então vou contar um pouquinho, né, de como tudo começou. Eu comecei a treinar já com mais idade, eu tinha 28 anos. Busquei uma academia, né, porque eu não me adaptei bem à musculação, a esse tipo de atividade física. Eu caí no Kung Fu. Fiquei tão apaixonada que eu cheguei para o Sifu, que chamamos, né? Eu quero competir, não quero só estar aprendendo dar soco, chute, eu quero saber como é lutar mesmo. Apareceu um campeonato de boxe chinês, que é a modalidade esportiva do Kung Fu. Me inscrevi, eu apenas com um mês de treino, né, nessa arte, fui lutar com a menina que tinha já 3 anos treinando, já tinha competido e tal. Passei por cima assim, ganhei bonitão, né? Então isso me empolgou tanto, que eu fiquei com a vontade de aprender mais. Foi aí que eu busquei uma academia de MMA. Aperrei lá os meus treinadores, até eles marcaram uma luta pra mim com 3 meses só de treino. Foi minha primeira luta profissional, então eu não tive isso de amadorismo, que comigo funcionou, mas eu não indico. Eu acho que toda garota quer lutar, tem que fazer competições amadoras, né? Eu acho que é extremamente importante. Cara, eu acho que não precisa de tempo para você vencer, precisa de força de vontade. Quase todas as minhas lutas eu ganhei de meninas que eram muito mais experientes, que eram faixa preta, já campeã mundial. O UFC abriu a categoria feminina e eles me chamaram para o UFC. Eu acho que foi extremamente mérito da minha força de vontade. Eu acredito que na academia, principalmente quando eu comecei a treinar, não existia ainda MMA feminino no UFC. Então acho que muita academia não queria muito investir em mulher, porque no momento que fazia, que lutava em grandes eventos, que dava dinheiro era homem. Eu acredito que está se quebrando isso. Eu não sinto tanto comigo, porque eu conquistei esse espaço, eu consegui conquistar esse respeito. Eu comecei a fazer treino de igual para igual com os rapazes da academia. Isso eu ganhei o respeito deles, tanto na parte física, quanto assim, de suportar um treinamento que é muito doloroso, muito puxado. Então eu consegui até fazer melhor do que muitos rapazes da academia. E isso os treinadores passaram a me respeitar bastante. Mas ainda eu acredito, quando chega uma garota na academia querendo ser uma lutadora, eu acredito que ainda existe muita dúvida, né? Porque ainda existe esse bullying, em especial da própria família da garota, o namorado, principalmente esse muito namorado tem muito ciúme, tá convivendo muito com homens, e às vezes isso atrapalha assim a carreira da garota. Aqui no Brasil é mais difícil pela falta de apoio. Eu acho que nos Estados Unidos, os americanos apoiam mais o esporte no Brasil. O governo apoia mais, tem mais incentivo. E os americanos são criados mais para competir. Esse esporte desde criança na escola já é modalidade e é obrigatório todas as crianças fazer, por exemplo, wrestling e competir. No Brasil não. E na parte competitiva ainda é pior aqui no Brasil, porque não há apoio, a gente tem que se virar. Ninguém consegue viver e ganhar uma competição só com a fé. Você precisa comer bem, você precisa treinar, você precisa ter um médico, precisa de dentista, se suplementar. Isso custa dinheiro. O campo numa luta é extremamente complicado, difícil, que você abdica praticamente de viver. Você se afasta da sua família, é bem complicado. Eu geralmente faço um campo em média de 3 meses. Então é 3 meses que eu digo que apenas sobrevivo, eu não vivo, eu vivo para treinar, eu fico ali só treinando. Eu faço 3 treinos por dia, um de manhã, um de tarde e um de noite, né? Então como eu luto MMA, a gente tem que treinar tudo, então tem que ter o horário do treinamento físico, o horário do Muay Thai, o horário do boxe, do wrestling, do jiu-jitsu e do próprio MMA. O meu descanso é no domingo, mas eu ainda faço uma corrida de manhã. Então tem domingo que eu não descanso. E sem falar dessa parte da dieta, né? O pior de um atleta é a perda de peso, esse esquema de bater um peso para recuperar o peso é muito, muito difícil. Ficamos muito sensíveis, ficamos assim a flor da pele. Eu acho que para a mulher ainda é pior, porque a gente ainda tem problemas hormonais, da menstruação, da TPM, que a gente ainda tem que lidar com isso. A retenção de líquido, tudo na mulher é mais difícil do homem. Então, você vê que somos mais guerreiros. Não é desmerecendo o homem não, porque é muito difícil para eles também. Assim como atleta, né, a gente tem uma variação muito grande hormonal. Seria ótimo para um atleta a gente poder fazer uma reposição hormonal, mas não podemos. Por exemplo, no UFC eu faço em média 2 vezes por mês
um exame antidoping. A gente realmente luta limpa. As pessoas me perguntam muito, mas vocês não tomam nada, vocês com esse corpo, treinando tanto, como é que você suporta? A gente suporta porque tem que suportar mesmo, entendeu? Então a gente faz uma suplementação muito boa com o nosso nutricionista, nosso médico, o médico ortomolecular, que ele passa tudo bem direitinho, a gente come bem, come bastante proteína. O ômega 3 é um estimulante natural da testosterona e a gente tenta tomar essas coisas para ajudar. Mas o que faz mais conta mesmo é a nossa força de vontade e treinar com disciplina. E isso faz realmente uma grande diferença no corpo e nosso rendimento no treino. Eu queria agradecer a Kelly e a Mariana pelo convite, né? Foi bem bacana aqui, então acompanhe, assista aqui o canal, é muito legal, fica sempre mostrando as novidades, a rotina, sempre bastante curiosidade de atletas, né? Então fiquem todos ligados, acompanhem minhas lutas, acompanhem minha vida, porque minha história tem muita coisa para contar e ainda vai ter muito mais. E eu tô aqui na guerra, já tô lutando novamente. Um abraço aqui no coração a todos os meus fãs.